Bom, pessoal, continuando aí a sequência dos exercícios do Banco do Brasil aí, na Banca CES Gran Rio, alguns exercícios recorrentes aí que vocês sempre vão encontrar é a colocação pronominal, né? Não tem jeito, isso aí você tem que saber, né? Não tem como fugir disso aí. E sempre tem algumas regras básicas aí, tem no meu canal lá sobre colocação pronominal, tem um resumão lá que você pode dar uma xeretada lá também, para você poder ver quando que é mesóclise, quando é que é próclise e quando que é ênclise. A próclise é o fator de atração, tem que existir um fator de atração, a gente vai descobrir os exercícios. A mesóclise sempre vai existir no futuro do presente e no futuro do pretérito. E eu vou direto para o exercício, para a gente não perder tempo. E a ênclise você vai continuar a perceber também quando vai ter e quando não vai ter. Você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, né? No dia a dia a gente começa, tá? Me viu uma pizza, mas na escrita você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono, no caso a ênclise, tá? Então, como a gente não pode perder muito tempo, o concurso está por vir aí, não dá para a gente perder muito tempo, a gente vai direto no assunto com vocês. Se vocês tiverem dúvida, tem lá, né, colocação pronominal, a mãozinha lá, você vai no vídeo lá para você poder sanar as dúvidas. Mas é tudo que eu vou explicar, você vai conseguir entender, quem já estudou e tal, só para a gente fazer os exercícios da Banca CES Gran Rio aí, do concurso do Banco do Brasil, tá? Bom, pessoal, já de cara aqui, ó, de cara, tá? A gente já vai começar a perceber alguns erros aqui. Vamos direto nos erros, ó. Me, acabei de falar, você não pode começar depois de vírgula, depois da pontuação, você não pode começar com o pronome oblíquo átono, me. Vírgula, me, ponto final, me. Não pode, não pode, tá? Ó, olha a palavra atrativa aqui, não davam-se, não davam-se. O não aqui, ele chama, né? Então, o não aqui, ó, não se davam. O não, ele vai chamar aqui, tá? Ele é uma palavra atrativa, uma palavra negativa, tá? Aqui no caso, quando o tempo de carnaval obrigatório, vírgula, meu pai me levava a bailes à fantasia. Então, aqui no caso, meu pai, ele é um sujeito claro na frase, né? Então, no caso, meu pai me levava, meu pai levava-me aqui, tanto faz. Isso aqui está correto, tá? A gente já vai ver as outras questões aí para a gente não perder tempo com vocês aí, tá? Você pode assistir aos vídeos quantas vezes você quiser. Um item que vai cair, com certeza vai cair numa questão lá da Banca CES Gran Rio, do Banco do Brasil, é para cair, né? É o particípio aqui, aduído, ó. Não se usa depois do particípio aqui, deixado, falado, amado, partido, né? O pronome aqui depois do particípio, não pode. Então eu vou falar novamente, deixado-me, não pode, falado-me, partido-me. Não se usa o particípio aqui e depois o pronome após. Isso aí vai cair. Tem no meu canal, se você visualizar lá, falando sobre particípio mais ênclise. É proibido, tá? E aqui, ó, vou direto no assunto, ó. Divertiriam-se. Eles se divertiriam, futuro do pretérito. A mesóclise, aí você tem que usar a mesóclise. O pronome tem que ficar aqui no meio. Futuro do presente e futuro do pretérito. Você necessariamente tem que usar a mesóclise, desde que não haja fator de próclise. Aí a próclise manda. Então, pessoal, lembre-se, aqui, ó, meu pai, seu pai me falava, né? Ou seu pai falava-me aqui, me levava, no caso, levava-me aqui, ele é um sujeito claro na frase, é facultativo, aqui está correto, tá bom? Mas perceba que a gente comenta com vocês, onde não pode haver no caso, a colocação pronominal errada, né? Só mais uma questão sobre colocação pronominal aí, tá? Vamos ver o termo destacado em relação à exigência aí da norma padrão, né? Vamos ver. Agora, muita atenção, porque às vezes ele dá uma escondida aí em algum fator de próclise, um fator que chama a próclise, né? Então, por exemplo, a poluição do ar irreversível, caso as medidas preventivas esgotem-se. Sabe o que está errado? Porque tem um caso aqui, né? Então, ele é um fator de próclise. Essa palavrinha aqui é um fator de próclise, tá? Essa palavrinha aqui, caso, é um fator de próclise, tá? Então, toma cuidado em relação a algumas palavras que vão ficar meio escondidas aí, que a Banca CES Gran Rio vai tentar enganar vocês aí, tá? Os cientistas nunca equivocam-se. Olha o nunca aqui, ó, fator de próclise também, né? Palavra atrativa, palavra de sentido negativo, e assim vai, advérbio de negação, enfim, a palavra de sentido negativo vai puxar. Então é nunca se equivocaram, tá? Quando as substâncias tóxicas alojam-se, né,
Veja bem, novamente aqui eu tenho quando aqui, ó. Tá vendo? O quando é se a loja, no caso, o quando ele está escondidinho aqui, ó. Toma cuidado, hein? Tá? Que às vezes o fator de próclise aqui, ele vai estar meio escondidinho aqui. Eles vão falar um monte de coisa aqui e aí vai ficar embaçado para você achar. Mas está aqui o quando, ó, tá? Que é subordinado adverbial temporal. Quando, enquanto, logo que, assim que, e assim vai, tá? Se as fontes de energia alternativa se esgotarem, poderemos sofrer sérias consequências. No caso aqui, ó, se as fontes... Tá correto, olha o C aqui, ó, tá? Olha o C. Oração subordinada adverbial condicional. Se, caso as fontes, né? Olha o C aqui, tá vendo? Ó? Então ele chamou, tem, ó, tá escondidinho aqui. Muito provavelmente não. Realmente é a questão correta, é a letra D, tá? Então, uma das exigências do mundo é que o ser humano sempre mantenha-se. Olha, gente, ó, fator de próclise aqui, advérbio, advérbio, advérbio chama também. Ah, professor, mas eu não sei. Então, você tem que visualizar isso aí. Você tem no meu canal lá os advérbios. Dá uma olhadinha na colocação pronominal, onde vai chamar a próclise, nos fatores de próclise, né, que chamam, tá? Sempre se mantenha, o sempre se mantenha. Então, aqui, ó, a questão se as fontes de energia alternativa se esgotarem. Você chamou a próclise aqui, tá? Então é uma questão muito, assim, no caso, não tão embaçada, mas às vezes o fator de próclise ele vai estar escondidinho aqui, ó, tá vendo? Então aqui é se esgote por causa do caso, né? E aqui no caso aqui, ó, nunca se equivocaram. Quando a substância tóxica se aloja, né? O quando chamou, e o se aqui está correto, ó, se esgotarem. Tá? E aqui no caso aqui, o sempre se mantenham, sempre se mantenha, o sempre chamando também a próclise. Pessoal, vamos corrigir essa questão aí, vamos direto no assunto aqui, ó. Por exemplo, ó, dá uma olhada aí, ó, já dá para você conseguir matar, ó, naquilo que a gente está explicando para vocês de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Dá uma olhada aqui, ó. Nunca senti-me. Não, ele quer saber, respeita a norma padrão, né? Ó, nunca senti-me, ó, nunca chamou, é nunca me senti. Tá errado, né? Ó, tá vendo? É nunca me senti. Por quê? Porque o nunca é uma palavra atrativa, ele vai chamar a próclise, né? O esperarei, ó, ele é um futuro do presente. Então, é esperar laei. Então, futuro do presente e futuro do pretérito usa-se a mesóclise. O pronome obliguado vai ficar no meio, tá? Não tem nem o que falar aqui, gente, ó, me reduziria. Gente, aquele detalhe que eu falei para vocês, não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono, jamais, tá? Queria que, isso aqui é uma conjunção integrante, né, ó. Queria isso, né, queria que, ó, o que chamando aqui no caso, ação subordinada substantiva, ó, queria que, o que, ele vai chamar o que? Ele vai chamar a prótese, gente. Então, a conjunção chama próclise, eu não posso começar uma frase com pronome. Aqui é futuro do pretérito, é mesóclise, é nunca me senti, e aqui é ninguém o observava. Então a questão aqui, a palavra atrativa chamou, e isso é próclise, não tem erro. Beleza, pessoal? Aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Às vezes vocês vão visualizar algum tipo de exercício aí que eles vão querer enganar vocês é pronome lhe. O lhe, por exemplo, é para, no caso, objeto indireto aí, no adjunto nominal, complemento, mas mais para objeto indireto. Vai ter que existir, vai existir a preposição no caso aí, né? Então, ó, Jorge Amado tomava bebida, tomava a, não tomava lhe, tomava bebida, né? É um objeto direto aqui, né? Tomava o que? A bebida, então tomava a, tá? Diolino gostava de mostrar a receita, ó, o R aqui, né? No caso, quando você tiver um R, você joga um lá, de mostrar lá a receita, né? Não é mostrar-lhe, né? É a receita mesmo. Então é bem simples, é bem objetivo, né? Você precisa tomar cuidado em relação ao lhe só, que você vai usar nesse caso aqui do exercício para objeto indireto, não é o caso, tá? Pelé bebia no carro porque era discreto. Esse no carro aqui não é nem o caso de você colocar, por exemplo, algum pronome para substituir no caso aí, né? Porque no carro é um advérbio de lugar, então aqui seria um advérbio, que é uma pegadinha, bebia ali, não tem nada a ver, tá? Vando e Rorô também frequentavam o bar. Ao N aqui, o N, o nasal no caso aí, frequentavam no caso aqui, tá?
caso aqui não teria o S, mas está correto, tá? Frequentava o no, frequentava o bar no caso aí, né? Até na sua fala, né? Assim, até na sua intuição você consegue visualizar isso aí para você fixar esse tipo de exercício. Então lembre-se que o lhe vai ser para objeto indireto no caso do exercício. Não é o caso aqui, tá? O minibar produzia, quem produz algo, né? Produzia 6 mil litros, né? Produzia os no caso aqui, né? Produzia C, né? Então produzia 6 mil litros, não é o caso de você usar o lhe também, né? O minibar produzia os aqui, tá? Então esse é um exercício para substituição, né? Objeto direto no caso e objeto indireto no caso do lhe aí. Beleza, pessoal? Pronomes oblíquos aí. E a resposta correta seria mostrar lá, é a única correta que tem aí, tá? Pessoal, mais um exercício de colocação pronominal aí, eu já coloquei para vocês aqui, ó, para você entender e não esquecer que essa palavra sempre vai cair no seu concurso. O pouco, muito, bastante é advérbio. Ó, vivemos em uma sociedade que pouco se importa com essa questão. No caso aqui, ele chamou, ó, o pronome aqui, o pouco chamou o pronome aqui. Então, o pouco é advérbio, tá? Olha aqui, novamente, o ninguém, ó, tá errado. Ninguém chama o pronome oblíquo átono, tá vendo, ó? Encontraremos, aí você vai lembrar, e você vai encontrar ainda, futuro do presente, né? Então, você vai usar a mesóclise. Sempre quando você tiver o futuro do presente, futuro do pretérito, você vai usar a mesóclise. Novamente, pessoal, você vê que as questões são repetidas, né? Nos sensibilizamos. Você não vai poder começar uma frase com pronome oblíquo átono. Na vida, sim, mas na escrita, não, tá? Nos, não é o caso, tá? Não pode, não pode, não pode. É preciso trabalhar para que resolva esse problema. Para que, a fim de que, né? No caso aqui, existe um fator de próclise aqui, o para que. Então, é para que se resolva. Então, se você tem dúvida em relação com a colocação pronominal, nunca estudou isso, tem que assistir aos vídeos lá para você tirar as dúvidas. Aqui é mais exercício direto na veia aí, para a gente poder trabalhar com as questões aí da Banca CES Gran Rio, do concurso do Banco do Brasil e outros que virão também, tá? Outro item aí, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos direto no assunto para a gente poder pescar os erros aí, ó. Seria o que? Seria futuro do pretérito, tá? Então aqui a gente tem que usar obrigatoriamente a mesóclise. Veja que é repetido os exercícios. Me fascinou. Você não pode começar uma frase com o pronome oblíquo átono jamais, tá? O que? O que no caso aqui? O que chamou? O que lembrou-lhe? Tá errado também. Olha o que chamando aqui, beleza? Conforme. Conforme segundo consoante como, né? Conforme oração subordinada adverbial conformativa, né? Conforme abriu, conforme o abria. Então você puxou aqui o ozinho aqui, ó. A palavra puxou, você não tem o sujeito claro na frase aqui no caso. Então, abriu estoso, cheirando por um longo tempo. Aqui está correto, não tem erro. Tá, pessoal? Então, volto a repetir. Futuro do presente, futuro do pretérito, você tem que usar necessariamente a mesóclise. O me você não vai poder usar porque é o começo de frase. O que, se o que chamou aqui é próclise, e o conforme também chamou próclise aqui no caso. E esse aqui está correto, aqui o gerúndio, né? Eu não podia falar o, vírgula, ou cheirando, é cheirando o. No caso, você usou a ênclise aqui. Beleza, pessoal? Mais um exercício de colocação pronominal aí para a gente poder trabalhar com vocês. Novamente, as mesmas questões repetidas aí de colocação pronominal da Banca CES Gran Rio. Ninguém ensinou, ninguém me ensinou, tá? Ninguém, palavra atrativa, ele vai atrair o pronome. O ser humano que molda-se, eu já vou ver a questão A, B, tá? O ser humano que molda-se. O ser humano aqui é um pronome relativo. Qual molda-se? O que se molda, né? Olha o que, chamando novamente aqui a próclise. Boicotaremos. Então aqui, ó, novamente, aquela é o chavão, né? Futuro do pretérito e futuro do presente. Você vai usar o que? A mesóclise, tá? Se considerar aqui, se novamente, se considerar mau menino, considerar-se mau menino no caso aqui, então você não vai usar aqui no caso o pronome oblíquo átono no começo da frase. Então a gente tem aqui o subconsciente
boicota-nos ou nos boicota. O subconsciente é um sujeito claro na frase, né? Então você vai ter como alternativa a alternativa B como correta, tá? Então fique esperto em relação às questões aí, que você tem a colocação pronominal de uma forma rápida. Então você pode visualizar e assistir aos vídeos para tirar as dúvidas também, tá? Ó, poucos, o que vai acontecer? Prever a norma padrão. Poucos aqui no caso, ele vai chamar novamente o advérbio aí, poucos, vai cair no seu concurso. Poucos ele vai chamar aqui a próclise, não tem nada a ver com mesóclise aqui. Lobo Neves nunca se afastaram. Aqui está correto, ó, nunca se afastaram. Tá vendo? Ó? Já vimos a resposta correta aqui. O nunca é fator de próclise. Diria, futuro do pretérito, futuro do presente é mesóclise. Vê que eu estou falando várias vezes a mesma coisa que vai cair no seu concurso. É diria ali, não é? É diria no caso aqui, tá? Então tá errado essa questão aqui. Voltando aqui, pessoal, tá? Ele tinha um problema que mantinha-o, né? É que, um problema qual é, ó, o que aqui pronome relativo, o qual, que o mantinha, tá, pessoal? Que o mantinha, tá? O que vai chamar novamente aqui, veja que as questões se repetem, tá? Se atormentou com aquela crise, ó, não pode começar uma frase com o pronome oblíquo átomo, lembra? Na escrita, é atormentou-se. Veja que eu estou repetindo sempre o mesmo item para você poder fixar e passar no concurso, tá? Mesmo porque você não pode fazer 1000 questões de colocação pronominal. Agora você tem que ter tempo e agilidade e rapidez e ser inteligente para o seu preparo aí para o concurso do Banco do Brasil, Banca CES Gran Rio. Beleza, pessoal? Tá, outra questão aí. No texto, perde-se o dinheiro e o amigo, a colocação do pronome átomo em destaque está de acordo com a norma padrão. Quem que está de acordo aqui? Está aqui, ó. Matou, gente, ó. Perderia-se, perder-se-ia, né? No caso aqui, futuro do presente, futuro do pretérito, não se pode usar. No caso aqui, ó, tá vendo? Perderia-se aqui, no caso, mesóclise, futuro do presente, futuro do pretérito. O dinheiro amigo tinha, ó, perdido-me. Eu falei isso em outros vídeos aí também. Não se pode usar particípio e ênclise, mais ênclise na sequência. Particípio não aceita a ênclise, tá? Aduído aí. Ó, começou a frase errada aqui. Se o amigo que perdeu, o que aqui, ó, o qual perdeu. Então, o que chamou também. Então, nesse caso aqui, é a letra A a resposta. Então eu fiz vários exercícios de colocação pronominal para você fixar, e eu falo dessa forma mesmo para você fixar. É um exercício que é igual ao outro, tá? E se você tem dúvida, assista ao vídeo lá de colocação pronominal, que tem casos proibidos, facultativos e obrigatórios de colocação pronominal também. Tem até facultativos aí, que algumas outras bancas cobram bastante casos facultativos. A incorreta agora aqui, gente, ó, ele quer saber a incorreta e vamos tentar entender. Ó, Virgínia encontrava, né? No caso aqui está no passado, então encontrava-se está correto. A ferida não se curava, está correto também, ou não chamando fator de atração aqui, né? A benzedeira usava uma peruca que não, ó, o não aqui, ó, tá na cara, ó. O não é fator de atração, não a favorecia, tá? Então, letra C é a incorreta, tá? Imediatamente o advérbio chamando aqui, enquanto aqui, quando enquanto, né? No caso temporal aqui, né? Enquanto se rezavam Ave Marias, a ferida era circundada. Então, você tem os fatores de próclise, tem nos vídeos, assistam aos vídeos aí do professor Rogério Descomplica, você vai entender os fatores de colocação pronominal que caem muito, né? Então, eu estou dando ênfase à colocação pronominal, que cai em tudo, em todos os tipos de concurso aí. Banca CES Gran Rio, Banco do Brasil e outras bancas também. Um outro exercício de colocação pronominal, você pode perceber que está na cara, ó, vamos direto no assunto lá. O concurso está aí eminente. O não aqui, o não chama próclise, não se dedicam. Quando alguém apresenta, alguém aqui, pronome definido, quando também alguém se apresentar, tá? Ele vai puxar o quê? Ele vai puxar também a próclise, né? O fator de atração. Oferecemos-lhe, aqui está correto, oferecemos-lhe as melhores condições de pesquisa em nossa biblioteca, porque esse verbo aqui, no caso, ele não está no futuro do pretérito e no futuro do presente não, tá? Eu ofereço, tu oferece, ele oferece. Nós oferecemos, né? Nós oferecemos. Então, ele pode ser um fator aqui de ênclise, sim, tá?
Ó, vamos direto aqui no assunto. Particípio, não se pode usar ênclise no particípio. Não se pode usar a ênclise no particípio. Aduído, não se pode usar a ênclise no particípio. Eu já falei isso, você pode voltar aos vídeos da explicação também. Encontraremos, né? Você vai encontrar indo. Então aqui é mesóclise, futuro do presente, futuro do pretérito é mesóclise. Então, pessoal, esses foram alguns exercícios da colocação pronominal para você detonar nos exercícios aí do Banco do Brasil que você irá fazer da Banca Sesgran Rio. Tá, pessoal? Compartilhe os vídeos com os amigos aí que irão prestar o concurso do Banco do Brasil. Beleza, pessoal? É isso aí.